Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais um vídeo da nossa série de força, eu vou falar um pouquinho para vocês de uma força bem conhecida, que vocês podem confundir com outro tipo que tem um nome parecido, que é a força centrípeta, ok? Vocês podem confundir ela bastante com a força centrífuga. Isso é uma noção meio delicada. Muitos físicos não consideram que existe uma força centrífuga, por nome, porque ela basicamente é a recíproca da força centrípeta. Então eles acabam considerando que sempre vai existir uma força centrípeta e o contrário seria a nossa força centrífuga. Então depende da pessoa que você conversa. Eh, no Brasil as pessoas consideram no geral força centrífuga, como eu pessoalmente na França também considero, mas existem países que não consideram, ok? Então para abranger todos esses aspectos eu vou fazer o vídeo de força centrípeta e a força centrífuga é exatamente o contrário, tá? Então vocês só vão mudar a direção do vetor, beleza? Então para vocês que não sabem o que é a força centrípeta, primeiramente eu vou dar um exemplo e depois a gente vai definir matematicamente e fazer um exercício simples. Então, a força centrípeta, vamos pegar o exemplo de um carro. Então, por exemplo, vocês estão dentro de um carro, né? Vocês são passageiro. O carro está vindo em linha reta e, por exemplo, acontece alguma coisa, o motorista ele tem que jogar o carro para a esquerda. Então, ele começa a fazer uma curva abrupta para a esquerda. Perdão. Vocês, se vocês já estiveram nessa situação, que muito provavelmente vocês já estiveram, vocês percebem que quando o motorista joga o carro para a esquerda, vocês são jogados para a direita. O corpo de vocês acaba sendo jogado para o sentido oposto da direção, ok? De acordo com a segunda lei de Newton, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se vocês têm uma força que joga vocês para a direita, precisa existir uma força que é jogada para a esquerda, ok? Então, se vocês suporem que existe um círculo de raio, vamos dizer, R, né? Se o motorista de vocês está jogando o carro para a esquerda, ele está basicamente começando a fazer uma trajetória circular, ok? Se vocês são jogados para a direita, isso quer dizer que existe uma força que puxa o carro para a esquerda, ok? Ela vem de onde? Ela vem, obviamente, da fricção, né, da aderência ou atrito seco, pouco importa, das rodas do asfalto. Né? Se não existisse esse atrito das rodas no asfalto, o carro não ia conseguir andar, né? Ele não conseguiria virar, etc. Então, essa força que acaba puxando o carro para o centro desse círculo, né? Então o atrito acaba fazendo ele poder virar, é o que a gente chama de força centrípeta. E por consequência, né, então, eu falei a segunda, mas seria a terceira lei de Newton, vocês são jogados para o lado oposto, porque vocês não recebem esse atrito. Então o carro recebe o atrito do asfalto, mas vocês não recebem o atrito do asfalto. Então vocês são jogados para a direção oposta, né? Então vocês vão ter a nossa força centrípeta Fc, que vem em direção, então, para o centro do círculo, e vocês são jogados para a direção oposta, ok? Então vocês veem bem que quando temos uma força que puxa para dentro é a força centrípeta e uma força que puxa para fora desse círculo é a força centrífuga, beleza? Então é por isso que vocês entendem que muita gente diz que é a mesma força, só que muda o sentido do vetor. Tem gente que dá nomes diferentes, né? Etc, etc. Agora, matematicamente, como é que a gente define essa força? Então, eu fiz um vídeo na minha série de movimento, né, calculando a aceleração centrípeta, né, e a gente viu que a aceleração centrípeta, ela se escreve, né, obviamente, em magnitude da aceleração, se escreve v ao quadrado sobre r, ok? Então, r seria o raio do nosso círculo. Isso, obviamente, em magnitude, né, então a gente não está falando de vetor, né? Se a gente fala de vetor, eu tinha demonstrado naquele vídeo que ele é em direção ao centro do círculo, então, realmente, é a aceleração que a gente vai usar. Usando a segunda lei de Newton, a gente sabe que força igual a massa vezes aceleração. Então isso implica que a nossa força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, então vamos ter m vezes v ao quadrado dividido por r, ok? Então, obviamente, isso daqui é a magnitude, né? Então, é a norma do vetor de força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, ok? Obviamente, vocês viram, com o meu exemplo do carro, que a direção dessa força vai ser para o centro do círculo, né? Se vocês escreverem essa relação vetorialmente, o vetor de F vai seguir o vetor de A. Se o vetor de A segue para dentro, então F também segue para dentro. Beleza? Então, matematicamente, é assim que a gente define a força centrípeta. Então, agora vamos para o nosso exemplo, vamos dizer, não muito prático, né? Ele não é muito comum, mas é o nosso exercício.
Então, vocês provavelmente já viram em desenhos ou em filmes, ou até na vida real, porque existe na vida real, é, acrobacias de moto, onde, por exemplo, um cara vem com uma moto, ele atravessa um looping e continua andando, né? E vocês já podem ter se perguntado como carambas o cara não cai quando ele tá na parte superior do looping, ok? Então, obviamente, pela gravidade, ele deveria cair, né? Mas como ele compensa em questão de velocidade, de força centrípeta, como vocês vão dizer, como vocês vão ver, ele acaba não caindo, ele acaba vencendo essa gravidade que deveria fazer ele cair, né, e se espatifar no chão. Então, matematicamente, como é que a gente demonstra por que, que ele não cai? Usando, obviamente, a força centrípeta, ok? Então, aqui eu fiz um desenho bem simples e bem mal feito, por sinal, onde temos o looping. Então, suponhamos que o cara vem com a moto aqui, né? Vocês, por favor, não me zoem com esse looping. Ele está na parte superior do nosso looping, né? Então, a gente vai meio que tirar uma foto dele aqui. Então, ele está parado aqui. E a gente vai fazer o nosso estudo, né, de forças aqui. Então, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, né? Então, até aí, nada de novo que a gente vai fazer, ok? Então, essa moto ou essa pessoa, ela é submetida ao quê? Ela é submetida à força normal do looping, que dessa vez é direcionada para baixo, né? Então, muitas vezes, a força normal, então, o exemplo de uma caixa em cima de uma mesa, a força normal é direcionada para cima, mas como o cara está de cabeça para baixo, né, e o chão está em cima dele, então a força normal está direcionada para baixo e ela segue a força de gravidade aqui, que também vai seguir o mesmo eixo. Então vamos ter o nosso Fg aqui, a nossa força de gravidade, e aqui a nossa Fn, então a nossa força normal aqui, ok? E obviamente vamos ter uma aceleração centrípeta para baixo, porque o looping é circular, né? Então como temos uma velocidade, um movimento uniforme circular, vamos ter uma aceleração centrípeta, ok? Então vamos aplicar agora a segunda lei de Newton em projeção em y, porque é o único eixo que a gente se importa. Então vamos ter menos Fn menos Fg, que vai ser igual a m vezes menos a, ok? Então, se a gente tem o nosso eixo y para cima, aqui, então Fn ele vai oposto de y, Fg vai oposto de y, a vai oposto, então a gente sempre vai ter o símbolo menos aqui, ok? Então temos essa expressão um pouquinho diferente do normal, mas vocês entendem que é só uma questão de projeção, ok? Então temos isso daqui. Vocês sabem que a força de gravidade é a massa vezes a aceleração da gravitação da Terra, da gravidade da Terra, então vamos ter menos Fn menos mg, que igual m vezes a aceleração centrípeta, então vezes menos v ao quadrado sobre r. Então aqui a gente reconhece a nossa força centrípeta, ok? E agora a gente vai calcular a velocidade, ok? Por que a gente vai calcular a velocidade? Porque a gente quer saber como ele fica parado. Então, como que a gente descobre que ele fica parado aqui? Então, que ele não cai, né? Ele não vai cair se a força normal for zero. No caso, perdão, ele vai cair se a força normal for zero. Por que, que ele vai cair se a força normal for zero? Porque aí não vamos ter uma força que acaba empurrando ele, né? Então ele vai caber. Então a gente vai estudar o caso Fn igual a zero. A gente vai achar a velocidade necessária para a gente ter esse Fn igual a zero. E assim a gente vai descobrir por que, que ele não cai. Ok? Então agora Fn igual a zero. Então temos menos mg igual a menos m v ao quadrado sobre r. Então agora a gente vai isolar v. Então vamos ter v ao quadrado que é igual a mgr dividido por m. Então m vai embora. Então vamos ter que v igual a raiz de gr, ok? E agora eu acabei esquecendo, né? Mas a gente supõe que o raio do círculo é 2,7 metros. Então o raio do círculo é 2,7 metros. G é 9,81, né? Então vamos ter que v, se vocês aplicarem na calculadora, vamos ter que v igual a 5,1 metros por segundo. Ok? Vocês podem converter em quilômetros por hora, fazendo vezes 3,6. Eu vou deixar em metros por segundo. Ok? Então vocês percebem que, na verdade, o que mantém a moto no looping, né, não é uma questão de peso, não é uma questão de aderência, é uma questão de velocidade, né? A gente viu que a condição para ele realmente, o ponto que ele cair é se Fn for igual a zero. Então,
Não importa a velocidade, ela tem que ser estritamente superior a 5,1 metros por segundo, o cara não ia cair. Ele poderia pesar 10 quilos a mais, não tem problema, porque como a massa não intervém na equação, realmente é uma questão apenas de velocidade. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, realmente explicação simples da força centrípeta e uma aplicação simples de um exercício, né? E a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido.